Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. E disse, pequei traindo o sangue inocente, e eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Emmanuel vem comentar na lição 91 do livro Pão Nosso, isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições dos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura a precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, as questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se, com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria, que nos importa? Isso é contigo. Gente, essa passagem de hoje é uma passagem... Em primeiro lugar, ele vai pegar aqui o momento da traição de Judas, e é sempre bom, quando a gente vai falar desse assunto, a gente lembrar, fazer primeiro umas considerações sobre Judas. Judas era o mais politizado entre os discípulos e era o mais inquieto, mais ansioso. E Judas, se a gente parar para observar a narrativa dos evangelhos, um pouco antes ele viu Jesus secar uma figueira que estava estéril. Ele viu que Jesus, com magnetismo, viu que aquela figueira não estava produzindo nada e de repente falou, já que ela não está produzindo nada, né, então que ela fique esterilizada para sempre. E de repente, quando ele volta no local, a figueira modificou totalmente. Falou, peraí, se Jesus conseguiu fazer isso com a figueira, pode fazer isso também com meus inimigos políticos. E quem eram os inimigos políticos? Aqueles que estavam lá no poder na época em Jerusalém, o governo romano local. Então, a traição de Judas, a gente fala traição, na verdade, foi uma tentativa frustrada que ele teve de fazer com que, colocar Jesus na mão daquelas autoridades para ver se Jesus faria alguma coisa, faria igual fez com a figueira. E, na verdade, Jesus deu uma prova de amor e Judas acabou se suicidando com remorso tão grande depois que ele viu que o resultado do que ele tinha feito. Mas o estudo de hoje vem falar o seguinte... Ele fala assim, ele pequei traindo sangue inocente, e eles porém responderam, que nos importa, isso é contigo, ou seja, que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, lava as mãos como se todo mundo fosse perfeito. Aliás, esse mundo que a gente vive é uma coisa interessante, impressionante também. Você faz 1 milhão de coisas corretas, você fica marcado por aquela coisinha errada que você fez. Vai falar, não, fulano foi visto fazendo isso, e vai sempre pegar uma situação viciosa, uma situação agressiva, uma situação para querer, de repente, deixar, vamos botar assim, qualificar aquela pessoa. O que o Emmanuel vem falar para a gente? Vem chamar a atenção, gente, a palavra da maldade humana ela é sempre cruel, em todos os tempos e continua sendo nos dias de hoje. Principalmente com aqueles que se prontificam a fazer algum trabalho para sua reforma íntima, ou então de divulgação doutrinária, algum trabalho voltado para esse lado. Por quê? Porque a gente carrega um rastro de sombra muito grande. E, gente, quando a gente para estudar o Evangelho de Jesus, vamos botar uma coisa na cabeça, né? Pedro, ele curava, ele pregava o Evangelho e ainda não era, entre aspas, dentro da linguagem, convertido. Jesus falou isso no Evangelho. Só lá na frente é que ele veio deixar converter. O que isso significa? Que significa que a gente simplesmente, pelo fato de fazer sintonia com Cristo, mesmo sem ainda ter acertado ainda nossos sentimentos, nossos comportamentos, mas ter feito sintonias com Cristo, a gente já começa a sentir transformações na nossa vida.
mas são transformações que elas só vão estar completas mesmo no dia em que você entender que o reino dos céus é só para aqueles que ouvem e praticam o meu evangelho, né? Mas enquanto você faz sintonia com o Pai, você está dentro da árvore da vida. Você quebrou a sintonia com Ele. E o que é fazer a sintonia? É ficar o tempo todo buscando o Jesus? Não, não é, gente. É sendo manso, pacífico, é perdoando, é tendo contato uns com os outros. É dentro da nossa família, é dentro do nosso ambiente social. É a prática que faz essa diferença, né? Mas bota aqui pra gente, o caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam. Ele usa uma palavra aqui que é muito legal. Ele vem falar assim, deixa eu ver aqui. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados das suas iniciativas um montão de companheiro para partilhar a vitória. Mas quando aquele é uma pessoa, né, raramente sentirá a presença de alguém que comungue das suas aflições nos dias de derrota temporária. A derrota é temporária. A derrota ela vai trazer dor, reflexão para a gente e modificação dos nossos comportamentos. Modificou um comportamento? Vamos virar a página e bola para frente. Isso que a gente ouve aí, às vezes, vê aqueles cartazes, né? Reencarnação, questão de justiça. E a gente até respeita os companheiros que não conseguem ainda aceitar a ideia da reencarnação. Mas o que é reencarnação? A reencarnação é você ganhar corpo novo, CPF novo, Serasa não te conhece mais, né? Ganhar tudo novo e ter uma nova oportunidade, inclusive com o esquecimento do passado, tendo apenas as tendências instintivas, já anotando o que nós somos de verdade, o que nós fizemos no passado. Que o instinto nosso ainda, né? A voz da consciência e as tendências instintivas, ela mostra pra gente o que nós somos, o que a gente tem feito aí espiritualmente. Mas nesse ponto, ele vem mostrar pra gente assim, há quem ouça delituosas insinuações de malícia e de disciplina do que concerne a tranquilidade interior, as questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas. Vamos pegar aquela coisa. Errar para o ser humano é coisa normal. Aliás, aprende quem erra. Tem muita gente que se exclui da vida e não está nem se arriscando, não está nem tendo oportunidade de se expor ao aprendizado. Tá? As pessoas podem criticar e a gente tem que ficar com a consciência aqui. A minha consciência tem que ser eu junto com o Pai, eu junto com meus mentores espirituais. Sabe por quê? Porque eles estão acompanhando a gente dia a dia e sabe que até nos nossos deslizes, antes de deslizar uma vez, a gente resistiu 10, 20, 30 e de repente teve aquele deslize ali. Eles estão acompanhando, estão vendo o esforço que você está tendo. Então minha consciência tem que ficar aqui, entre a gente. As críticas que vão vir de fora, elas são normais. A gente vai ouvir, vai respeitar, né? Vai procurar só chamar a atenção, né, de certa maneira, tem mania de olhar o cisco no olho do outro e não olha a trave que está no nosso. Mas como isso é bom pra gente, né? Quando vai falar dos outros, deixa a pessoa, porque também ninguém aqui na Terra é santo. Não existe santo aqui na Terra. Ponto. Né? Tem aquelas pessoas que estão agora em sintonia com o Pai e estão errando menos ou não errando pelo fato de estar em sintonia. Mas perdeu a sintonia, a gente começa a entrar na cadeia dos erros de novo. Então, por isso que fala vigiar e orar e fala pra gente, que a Terra é complicada mesmo. A gente está mergulhado num ambiente espiritual de energias tão densas, tão negativas, que essas energias ficam te contagiando e é totalmente impossível você atravessar um charco sem chegar do outro lado sujo. Você tem que tentar não se sujar muito, né? Não ficar com a consciência tranquila, falar, eu passei naquele meio ali, mas não me deixei contaminar. Agora, a gente vai receber críticas, e essas críticas, quando elas forem justas, verdadeiras, a gente vai aceitar porque é justo. Quando elas não forem verdadeiras, a gente vai, de certa maneira, relevar, porque na verdade minha consciência está tranquila. Então, quando a crítica chegar, que chega a crítica. Ou ela vai encontrar que é uma consciência tranquila, que não vai dar atenção porque aquela informação é desprovida de veracidade, ou se encontrar realmente o eco, eu que vou ter que rever os meus comportamentos, aí sim, isso é contigo, mas não assim de colocar o dedo na ferida da pessoa. A pessoa está precisando de mãos dadas. Se errou, eu também já errei nisso, os espíritos superiores já erraram muito, por isso que eles são superiores.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.